E o Anag, vamos reagir o Anag e Horror da Chapeuzinho Vermelho, parte 1 e 2. Análogo Horror da Chapeuzinho Vermelho? Ah, não, daí já é demais. Eu sei que tu pensou isso quando tu viu o título, mas tu clicou mesmo assim. Então tu tem esperança que esse vídeo seja bom. Eu já trouxe aqui alguns Análogo Horrors que tinham um tema duvidoso. Alguns bons, outros daí é bom. nem tanto. Esse daí é uma bosta. E o diferencial desse Análogo Horror da Chapeuzinho Vermelho é que a lore da história não foi mudada. Porém, alguns detalhes foram acrescentados, que junto com uma animação inspirada em The Walton Files, acabou criando uma estética que dá bastante medinho. Então, bem-vindos à história de Little Red Riding Hood, o Análogo Horror da Chapeuzinho Vermelho. E antes do vídeo começar, tu já sabe, se inscreve no canal, comenta, dá like. Esse Análogo Horror foi postado pelo canal da Foximations, e desde a primeira cena já dá pra ver a influência grande de The Walton Files, que é um canal que eu particularmente gosto bastante. Eu também. É de noite e nós estamos na casa da Chapeuzinho Vermelho. A mãe dela tá dando notícia de que a avó dela tá doente e por algum motivo ela quer que a Chapeuzinho leve uma cesta de doces até a casa dela. A Chapeuzinho aparece e ela é aparentemente a adulta na sala, porque ela questiona a mãe dela sobre ir na avó dela naquele horário, já que é de noite e ela é uma criança. Mas a mãe dela basicamente diz pra ela se virar porque a avó dela quer os doces. Meio que tipo, dá teus pulos aí, chapéu, que a velha tá doente. Agora e ela entendi. fala tudo isso com uma cara de tristeza. Então a Chapeuzinho aceita por livre e espontânea pressão o pedido da avó dela. Eu acho E que aí, vai dar pra merda. não parecer uma mãe tão horrível, ela pede pra Chapeuzinho tomar cuidado e não falar com estranhos em nenhuma circunstância. Você correu antes que algo aconteça com a vovó. A Chapeuzinho saiu então pra atravessar a floresta e chegar na casa da avó dela. Só que tava tudo escuro e pra piorar, ela acabou encontrando alguns bichos mortos, alguns animais mortos, segundo ela mesma. Porém, nem tão mortos assim, porque um deles acaba falando com ela. Você precisa correr. Vai daqui mais antes que você pode. Vá agora. Um dos animais que foram de arrasta tentou dar um alerta pra Chapeuzinho, meio que juntando as últimas forças dele pra ajudar ela. E depois a tela muda pra isso. Olha, não fale com externos. Não, primeiro vai ser a parte 1, senão vai demorar certo. Saia. O vídeo dá a entender que o Lobo Maromba teria feito algo com a Chapeuzinho, mas logo em seguida os dois têm um diálogo deveras estranho, onde o Lobo tenta persuadir a Chapeuzinho pra contar onde ela tava indo naquela hora da noite. A Chapeuzinho diz pro Lobo que ela não pode falar com estranhos, enquanto ela literalmente estava falando com um estranho. E nesse momento a foto dela aparece toda bugada / distorcida. Depois disso, o Lobo diz pra ela que eles são amigos. Logo, ele não é um estranho. E por isso, ela pode confiar nele. Você pode confiar em mim. Eu sou seu amigo agora. Me diga onde você está indo, gatinha. A Chapeuzinho fica com uma expressão meio incrédula, eu diria. Mas, mesmo assim, ela conta onde ela tá indo e, de quebra, ainda diz que a avó dela tá doente. O Lobo agradece a informação dizendo que eles vão se ver mais tarde. Vai dar depois merda, olha isso a aparece na tela.
vou tomar conta da sua avó. Confie em mim. Aparece pra gente um mapa mostrando a localização da Chapeuzinho e do lobo. Só que ele se aproxima bem rápido da casa da avó da Chapéu, deixando ela pra trás. Casa da vovó. Bom, agora vocês vão ver pelo ponto de vista do nosso querido amigo Blu-ray. Acredite. Acredite em mim. Oi, Blu-ray aqui. Continuando, graças às informações da Chapeuzinho Vermelho, assim como no conto original, o lobo seguiu para a casa da vovozinha. E quando ele chega lá, lentamente é possível observar sua silhueta andando em direção à porta. E sem mais nem menos, ele bate na porta. E agora você está se perguntando, por mais que a Chapeuzinho tenha dito para onde ela estava indo, como o lobo sabia onde a vovozinha morava? E bom, não é muito difícil de saber onde é que ela mora com esse nome no meio da casa dela, né? Do lado de dentro, a vovó se pergunta quem estaria batendo na porta a essa hora. E só com essa frase eu já gelei um pouco o meu rabo. Já que se ela tá Eu esperando também. a Chapeuzinho, por que ela se perguntaria quem tá batendo essa hora? É óbvio que pode ser a sua filha, né? Se bem que nesse quesito é o lobo, mas... Então isso me gera uma dúvida. Será que foi realmente a vovó que chamou a Chapeuzinho pra sua casa? Ou essa velha tá com Alzheimer? Ela espera que seja Chapeuzinho e então pergunta quem tá do lado de fora. Obviamente, o lobo responde que é a sua neta e que veio trazer alguns doces pra ela. E de alguma forma, a vovó acreditou. Não sei se o lobo fez perfeitamente a voz de Chapeuzinho, mas a avó acreditou e abriu a porta, dando de cara não com a sua neta, mas sim com o visitante mais indesejável, da qual ela vai se arrepender pra sempre de ter abrido a Olha. porta. Eu disse que essa não é recomendada. Depois de jumpscare, vemos o resultado da qual a avó da Chapeuzinho teria ficado após ter sido dilacerada pelo lobo. E também há Nossa. uma frase ao lado da imagem. Não vem aqui. Ao que parece, essas são as últimas palavras da vovó para a Chapeuzinho, já que na teoria, ela mesma colocou a vovó em perigo. E isso seria como um alerta para salvar sua neta. No final da cena, a frase seguinte aparece. Ele vai te encontrar. Agora na floresta, voltamos ao ponto de vista da Chapeuzinho e ela fala que está preocupada com a avó dela e com o paradeiro do lobo. Em seguida, o lobo reaparece, deixando a Chapeuzinho completamente assustada. Oxi. Não olhe para trás. As coisas já aconteceram. Não há salvação para ela. Por algum motivo, o lobo não quis ferir a Chapeuzinho diretamente. Ele meio que só deu um aviso, um sustinho sobre a vovó, dizendo que não havia nada a se fazer sobre isso. Mas ainda assim, ele queria que a Chapeuzinho fosse até a casa da avó dela. Ele queria que ela visse a avó antes dele matar ela também. A Chapeuzinho chega na casa da vovó já pensando em se esconder do lobo, mas ela repara que a porta da frente tá aberta. Já dentro da casa, ela se pergunta por que as luzes estão apagadas e, claro, onde tá a avó dela. E é nesse momento em que o lobo aparece. Ah, é quem tá na janela. Ela decide se esconder atrás de uma porta, torcendo para que a avó dela também estivesse escondida ali. E, bom, a avó dela meio que tava ali. Como assim tava alguém? Vovó?
Chegue A mais Chapeuzinho perto. parecia não estar acreditando no que ela estava vendo. Até que o lobo aparece atrás da avó dela, dizendo que a avó dela não estava mais ali. E que agora era a vez da Chapeuzinho. Você não pode escapar. Você não pode escapar dela. Você não pode se esconder dela. Você é assim. Depois de ser pega pelo lobo, a Chapeuzinho diz que a mãe dela não pode se esconder e que o lobo vai achar ela. O que eu não tinha entendido até eu ver a cena final, onde aparece a mãe dela em casa e na janela a gente consegue ver o lobo se aproximando. Esse Analog Horror, essa versão da Chapeuzinho Vermelho, eu achei maravilhosa. Mas eu preciso admitir que só de assistir eu não tinha pensado em nenhuma teoria que explicasse o que estava rolando. Então eu fui ler os comentários para tentar entender melhor a história e ver outros pontos de vista. E foi aí que eu acabei achando esse comentário que o criador original curtiu. E isso me faz acreditar que talvez essa teoria esteja bem próxima do que o criador tentou passar. Então, os créditos para essa teoria são desse usuário. Esse comentário basicamente diz que o lobo, na verdade, seria o lenhador. Calma, calma, que vai fazer sentido. Na história original da Chapeuzinho, o lenhador salva a vovó de dentro da barriga do lobo. Mas nesse Analog Horror a gente não vê um lenhador, somente um lobo maromba. Então a explicação seria que o lenhador matou o lobo e vestiu a sua pele. Isso meio que explicaria porque o lobo estaria atacando os animais e os humanos sem um motivo aparente. Tipo, ele não mata para se alimentar, como na história original, que ele come a vovozinha. Ele meio que só mata por diversão. Uma coisa que eu acho que um animal não faria. Logo, o lenhador estaria se passando pelo lobo só pra, né? Eu não acho que seja assim. Se tu tem uma teoria diferente, deixa aqui nos comentários. O canal do Blu-ray vai estar na descrição, assim como o canal do criador original, então vão lá. Ô, gente, quem gostou dessa primeira parte, essa parte foi curta, mas quem gostou, eu vou ter essa parte 2, só que se vocês ficarem com medo é melhor você não dormir essa noite. Te mamar.